cumprimento a igreja na paz do Senhor nesta noite. Aproveitando que os irmãos estão de pé, convido os irmãos a abrir no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Logo quando o pastor Zeu me convidou para pregar, o Espírito Santo me dirigiu para que eu viesse a pregar uma mensagem sobre uma mulher. Sabemos que na Bíblia tem tantas mulheres de Deus, tantas mulheres que fizeram grandes feitos, mas o Senhor Jesus me levou a falar hoje sobre uma mulher simples, uma mulher que a Bíblia não revela tantos detalhes sobre ela, mas se viermos a meditar em cada passagem, a gente vai ver que até nos detalhes Deus se faz presente. Capítulo 16 de Atos dos Apóstolos. Vamos ler a partir do versículo 6. Capítulo 16, versículo 6. Aos irmãos que acharam, digam amém. Amém. Que vai nos dizer assim a palavra do Senhor nosso Deus. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia. E estivemos alguns dias nessa cidade. No dia de sábado, saímos fora das portas, para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se juntaram. E uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e a sua casa, nos rogou dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Até aqui, meus irmãos. A igreja pode tomar o seu assento, dando glória a Jesus. Aleluia, está muito bom este lugar. Já podemos sentir a presença do nosso Deus. Essa passagem em Atos dos Apóstolos, primeiramente devemos entender o contexto em que essa passagem se apresenta. Essa passagem vai se passar na segunda viagem missionária de Paulo. Se a gente for ver um capítulo antes, ali no capítulo 15, a gente vai ver que Paulo, tendo uma desavença com os discípulos, tomou o caminho de Derbe e Listra, e nesse mesmo capítulo 16, ele encontrou um jovem chamado Timóteo. A gente vai ver o primeiro aparecimento de Timóteo na Bíblia, aqui no capítulo 16. E esse capítulo é um capítulo muito rico, com vários ensinamentos que possamos tirar no dia a dia, na nossa caminhada de fé. Uma das coisas que eu queria atentar, antes de chegarmos de fato na mulher em que o Senhor Jesus tocou meu coração, seria no capítulo, no versículo de número 7, de número 6, na verdade, quando eles foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E logo depois foram impedidos de novo
quando tentavam ir para a Bitínia. Né? E muitas das vezes a gente, por às vezes não vigiar ou não entender os propósitos de Deus, muitas das vezes quando se fecha uma porta na nossa vida, a primeira coisa que a gente vai dizer é que o inimigo fechou a porta, é que o inimigo não deixou que viéssemos a prosperar naquilo que pensávamos ser bom para nós. Mas aqui a gente vê claramente o Espírito de Deus fechando a porta. Né? Muitas das vezes a gente acha que a gente quer escolher o melhor caminho para nossas vidas, mas a gente bem sabe que os planos de Deus são maiores que os nossos, os pensamentos de Deus são maiores que os nossos, e que possamos entender a vontade e o querer do nosso Deus para cada um de nós nesta noite. E meus amados irmãos, e se a gente for ver, se Paulo tivesse feito a sua vontade, talvez a Europa não seria evangelizada. E a Europa não sendo evangelizada, talvez esse evangelho maravilhoso, essa palavra, não chegasse até nós. Então olha como os planos de Deus são melhor do que o do homem. Aqui o homem, na pessoa de Paulo, gostaria de ir para outro lado. Gostaria de fazer a sua própria vontade. Mas Deus, como escolheu Paulo, sabendo que ele era um homem, também segundo o seu coração, Paulo teve uma visão à noite. A partir do versículo 9 vai dizer: e Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentava um varão da Macedônia, e lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Ou seja, tinha alguém em Macedônia que precisava desse evangelho. Tinha alguém em Macedônia que precisava da presença de Deus. Talvez há alguém nessa noite que precisa de um conselho de Deus, que precisa de uma palavra. E como o pastor disse, ainda quando nós chegamos aqui para ensaiar o louvor, ele disse nessa noite que hoje tem altar, hoje tem a presença de Deus. O Espírito de Deus está aqui neste lugar nesta noite. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor, e logo quando Paulo teve essa visão, ele obediente, ele como um segundo coração de Deus, viu que se tratava de algo da parte de Deus para a vida dele. Viu que se tratava de um direcionamento de Deus para a vida dele. E resolveu partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor chamava para lhe anunciar o Evangelho. E no decorrer do versículo 11 vai dizer que navegando de Troade foram em caminho direito para Samotrácia e no dia seguinte para Neópolis e dali para Filipos, a cidade onde eu gostaria de chegar. A Bíblia irá dizer que logo quando o apóstolo Paulo chegava a uma cidade para pregar o Evangelho, eu gosto muito desse livro de Atos dos Apóstolos e o Senhor Jesus tem me chamado muito a atenção nesses últimos dias para o Atos dos Apóstolos, né? Que muitos estudiosos dizem que é o Atos do Espírito Santo, né? A Bíblia vai dizer que sempre que quando Paulo chegava a um lugar para evangelizar, ele sempre procurava ir à sinagoga, primeiramente, né? Sempre procurava ir aos judeus, primeiramente, para pregar o Evangelho. Mas aqui nessa cidade de Filipos, houve um decreto do imperador Cláudio, onde ele tornou proibido qualquer expressão religiosa no decorrer da cidade, nos arredores da cidade. E historiadores vão dizer que talvez naquela cidade não houvesse nenhuma sinagoga. Então por isso que vai dizer que no sábado, ali no versículo 13, se os irmãos estiverem com a Bíblia aberta, só para acompanhar. No versículo 13 vai dizer que no dia de sábado, Paulo juntamente com seus discípulos, né, Timóteo e Silas, depois de não acharem uma sinagoga, depois de alguns dias pela cidade, ele saiu para arranjar um lugar para orar. E ele achou esse lugar na beira do rio. E ali ele achou muitas mulheres, né? E uma dessas mulheres, a Bíblia vai dizer que é chamada Lídia, vendedora de púrpura. Se a gente for ver, Lídia, os historiadores vão dizer que essa púrpura que ela vendia era de grande valor. Lídia era alguém respeitado na sociedade, alguém de alto valor para a sociedade, né? Aqui o manto um historiador vai dizer que o manto da mais fina púrpura
chegava a custar mais de 2.500 denários, que seria a mesma coisa que 2.500 dias trabalhados. Ou seja, essa púrpura, esses tecidos que ela fazia, seria para a alta classe da sociedade, talvez para reis, majestades daqueles tempos, imperadores. Então, no meio daquelas mulheres, havia alguém importante. Mas a Bíblia vai dizer que, ao mesmo tempo, ela era alguém que servia a Deus. Ela era alguém que não conhecia o Evangelho ainda, mas era alguém que tinha o coração voltado para as coisas de Deus. Talvez uma gentia que fosse convertida ao judaísmo. E a palavra de Deus vai nos dizer que o Senhor lhe abriu o coração para que ela viesse a escutar aquilo que Paulo dizia. Aleluia! E isso aqui é muito importante, irmãos. Nós abrirmos o coração para a mensagem de Deus. Pois nada adianta a gente vir aqui nessa noite e ficar querendo receber um milagre, querendo receber uma cura, quem sabe, divina, e não abrir o nosso coração para que Jesus venha fazer morada nele, para que o Senhor Jesus venha limpar tudo aquilo que não lhe agrada do nosso coração. A gente costuma, nós evangélicos costumamos dizer que o nosso Deus, que o nosso Jesus é um Deus educado. Ele bate a porta para que possa entrar, né? Ao contrário do inimigo da nossa alma, que arromba, que a Bíblia diz que ele vem para matar, roubar e destruir. Mas o nosso Deus não. O nosso Deus é um Deus educado, um Deus de amor, um Deus de respeito, um Deus que respeita todas as nossas decisões. E aqui a gente vê que o Senhor lhe abriu o coração dessa mulher para ela ouvir o que Paulo dizia. E aí no decorrer aqui, a gente vai ver também algumas características dessa mulher chamada Lídia. A Lídia era originária de Tiatira, que era uma cidade localizada na região chamada Lídia. Logo, os estudiosos acreditam que, na realidade, o nome dessa mulher talvez não seja Lídia, e sim a região em que ela mora ali, né? Na realidade, como uma mulher samaritana, que não tinha um nome próprio, né? A Bíblia vai dizer que vai retratar ela como uma mulher samaritana, não deu um nome para ela. Aqui também, a Bíblia retratou o nome dessa mulher como chamada Lídia, mas na realidade pode ser um apelido dela. Outra característica interessante da Lídia é que, como eu comentei, essa cidade de Tiatira e Filipos eram grandes produtoras dessa púrpura, desse tecido. Eram, quem sabe, era a porta de entrada da Europa. Até por isso que o Espírito Santo não deixou Paulo ir para outro lado como ele gostaria, pois a vontade de Deus era que o Evangelho se espalhasse para a Europa. E Lídia é descrita como uma mulher adoradora. Como eu disse, ela é uma gentia convertida ao judaísmo. E o Senhor lhe abriu o coração, como eu disse. E se nós formos um pouco mais adiante, a gente vai ver que depois que ela foi batizada, ali no capítulo 15, ali no versículo 15, aliás, vai nos dizer a palavra de Deus que ela foi batizada, ela e sua casa, e nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e fica ali. E nos constrangeu a isso. A passagem vai nos dizer, né? O que me chama a atenção nesse versículo é que diz que depois que foi batizada, ela e sua casa, ou seja, ela não levou essa mensagem que recebeu, ela não levou essa boa nova somente para ela. Ela era uma pessoa generosa. Ela decidiu compartilhar com toda a sua família. E esse texto me chamou muita atenção para a família, né? Ainda nesse propósito que o nosso irmão Darcy falava aqui na quarta-feira, né? Um propósito da parte de Deus, que foi a irmã Luana, né? que Deus falou primeiro no coração dela, né? A gente vai ver que, à medida que Satanás tenta nesses últimos dias destruir com a família, destruir com tudo aquilo que Deus criou, a gente vê a palavra de Deus falando que Deus quer unir as famílias, que Deus quer uma família unida, uma família feliz na sua presença.
Enquanto Satanás quer destruir isso nos nossos dias, né? Que o Senhor Jesus venha fazer com que venhamos ter firmeza no nosso lar, que venhamos se posicionar de acordo com a vontade do Espírito Santo, que assim Ele vai nos dar a vitória. E aqui não foi diferente com a Lídia. Logo, a Bíblia é bem clara e bem simples ao dizer que logo depois que ela foi batizada, ela e sua casa, ou seja, ela pegou essa mensagem e levou para os seus. A gente tem a passagem em Gênesis 7:1, que vai dizer que Noé entrou com toda a sua família na arca. Noé passou pregando 120 anos, e as únicas pessoas que eles conseguiram salvar foi a sua casa. Quão importante é a gente conseguir salvar a nossa casa para Jesus. Quão importante é nós termos a nossa comunhão, não somente aqui na igreja, mas a nossa comunhão em casa, com, quem sabe, nossos filhos, nossos irmãos, nossos pais. Verdade, meu Deus. Isso era a vontade de Deus para todos nós desde o início. Aleluia. Se a gente for ver em Gênesis, no jardim, todas as vezes que na viração do dia, a vontade e a intenção de Deus era que o homem tivesse uma intimidade com Ele, juntamente com a sua família. Deus descia todos os dias na viração da tarde para ter um momento de intimidade com o homem e com a sua família, que era a sua mulher naquele momento. Mas nós, na figura de Adão, viramos as costas para Deus. E quantas vezes no nosso dia a gente vira as costas para Deus? Que o Espírito Santo venha nos alentar nesta noite. Aquilo que Deus quer fazer na vida de cada um de nós. Verdade, Senhor. Nós temos também aqui um exemplo da passagem de 2 Reis, capítulo 4 e versículo 4, que vai nos dizer da viúva, em que o profeta operou um milagre, onde ele disse, né? Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deixe teu azeite. E ali os irmãos são conhecedores do milagre que Deus fez ali da botija, que o azeite não se acabava. Mas o que me chama a atenção é que o profeta disse: entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. A gente vê aqui a vontade de Deus da união com a família. O profeta poderia ter falado, quem sabe, vá para a rua, faça, quem sabe, pega as botijas e vai para a rua. Não, mas ele disse que o milagre vai ser dentro da casa. Aleluia. O milagre vai ser dentro do seu lar, juntamente com os seus familiares. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus quer uma intimidade com a família. Deus quer que venhamos ser como éramos no início. Agora temos a ajuda do nosso conselheiro, nosso ajudador, o Espírito Santo, que quer fazer, como nosso pastor disse, grandes maravilhas em nosso meio. É chegada a hora, não só o Espírito Santo tem mostrado ao nosso pastor, mas acredito como cada um de nós tem essa vontade em nosso coração de fazer algo mais a Deus. Nós somos muito gratos ao Senhor Jesus, que Ele tem aberto uma porta ali para nós viemos fazer um culto na casa dos irmãos ali, aqueles que querem o discipulado, né? Não só nós, como o pastor Zeu vem fazendo, a irmã Ângela, e Deus tem dado vitória. Não é fácil, a gente sabe que não é fácil. O inimigo tenta frustrar de tudo que é tipo, tudo que é jeito. Agora na quarta-feira, na quinta-feira, aliás, a gente marcou com a família ali na casa deles, e chegou 8 horas na hora de ir na casa da família. Eu não achava minha chave de jeito nenhum. E aí já tinha marcado, nós marcamos às 8, e de repente eu fui ver, já era 8h10, 8h15, nós não tínhamos chegado. E aí eu já comecei a me frustrar, né? Já comecei eu, como ser humano falho que sou, até que veio minha esposa. E quão bom a gente ter alguém do lado que vem entender os propósitos de Deus, né? E a minha esposa, naquele momento, ela vendo que era uma seta, se tratava de uma seta do inimigo, ela me voltou de novo para a vontade de Deus, né? E me fez perceber que aquilo se tratava de uma seta maligna. E na hora eu peguei o telefone e já mandei uma mensagem para essa família, e falei que nós iríamos se atrasar um pouco, mas que de um jeito ou de outro nós iríamos lá e Deus ia nos dar a vitória. E foi o que aconteceu, irmãos. Foi um discipulado abençoado, onde conseguimos falar do grande amor de Deus para aquela família, e a graça de Deus foi manifestada naquele lugar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
Outra passagem, aqui nesse mesmo versículo que nós estamos aqui, Atos 16 e 15, vai nos dizer, na segunda parte do versículo, que a mulher vai dizer aos discípulos: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Tem outra tradução que vai dizer: ela continuou insistindo até que concordamos. Ou seja, a mulher desde o primeiro momento, essa mulher chamada Lídia, ela não queria a bênção só para ela. Ela queria a bênção para todos os seus, para todos os seus familiares. Aleluia! Ela não concordou com aquilo, com essa passagem, que ficasse só para ela essa palavra. Ela queria o evangelho para a família dela. Aleluia! Ela queria que o Senhor seja manifestado na vida da família dela. E foi assim que aconteceu. Os discípulos vão dizer que eles se constrangeram a ponto de concordar com aquela mulher. Me faz lembrar de Jacó, que não deixou o anjo ir embora sem antes conseguir a bênção. Aleluia! Que possamos ser assim, pois a palavra de Deus vai dizer em Mateus 7,8: pois todo aquele que bate, recebe, e o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Esse propósito que estamos fazendo é algo da parte de Deus para as nossas vidas. Aleluia! É uma porta que nós vamos bater, mesmo que o Senhor Jesus não abra nesse momento, como o nosso pastor Eliseu disse. Se ele abrir, ele é Deus. E se ele não abrir essa porta, ele continua sendo Deus. Mas a nossa missão é bater na porta. A nossa missão é buscar ele de madrugada. E alegrou-me muito o coração quando eu entrei no nosso grupo da congregação, logo na quinta-feira pela manhã, e vi os irmãos, a grande maioria dos irmãos ali botavam às 3 horas da manhã que estavam ali na oração, né? Mais de uma dúzia de irmãos ali colocaram que estavam orando, fizeram um sinal ou outro, e aquilo logo quando eu acordei de manhã, na quinta-feira eu não consegui fazer o propósito. Me alegrou muito o coração e fortaleceu a minha fé, pois sabemos que Deus tem levantado um exército aqui no Salso. Logo antes de eu vir para cá, eu ouvia falar muito sobre as promessas que Deus tinha nesse lugar, e fico muito feliz por poder fazer parte, por ver grandes homens de Deus que Deus tem levantado, por ter um pastor que nos escuta, que sabe as necessidades da nossa congregação e que é um homem segundo o coração de Deus. Eu falo para minha esposa, né, o quão é bom a gente ter homens e mulheres de Deus que nos inspiram, né? E eu fico muito grato a Deus por ter o pastor Eliseu como meu pastor, assim como eu tinha o Éder ali na congregação do Lindóia, porque são homens que nos impulsionam a buscar mais a vontade de Deus, a cumprir o nosso propósito, o nosso chamado. Eu sou muito grato a Deus por isso. E logo depois, se a gente for um pouco mais adiante, a gente vai ver aqui, meus amados irmãos, depois que Lídia convidou os discípulos para ficar na casa dela, a gente vai ver que aconteceu tudo aquilo que a Bíblia nos diz ali, que Paulo libertou uma jovem a qual tinha um espírito de adivinhação, e essa jovem trazia muito lucro para os seus donos daquela época, né? Pois muitas pessoas ao redor da cidade vinham buscar uma palavra, uma adivinhação da parte daquela jovem, né? E ali depois ela incomodar os apóstolos dizendo meias verdades, né? O que seria uma meia verdade? É isso que Satanás faz com nós todos os dias. Ele conta uma verdade, mas é uma meia verdade. Ou seja, aqui ó, vai dizer, vamos ler aqui, ó. Deixa eu achar o versículo. Versículo 17. Vai dizer assim, ó: esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora ela saiu. Ou seja, meus irmãos, que meia verdade era essa? Ela estava falando uma verdade aqui, que Paulo era um homem de Deus. Paulo e
discípulo que acompanhava, eram 2 homens de Deus que falavam a respeito da salvação do autismo. Mas aquilo ela fez por muitos dias, de modo que atrapalhou a proclamação do Evangelho, que atrapalhou a pregação dos apóstolos naqueles dias. Satanás estava, através de uma verdade, ele estava atrapalhando a propagação do Evangelho. Que o Espírito de Deus nos dê discernimento nesses dias, para sabermos discernir as coisas de Deus. E logo depois que ele libertou essa jovem, os seus senhores, que tinham lucro através dessa moça, acabaram se indignando e vindo a denunciar Paulo e Silas. E como os judeus não eram bem-vindos na cidade de Filipos, como eu li no início dos irmãos, como já tinha um decreto desse imperador Cláudio, logo Paulo e Silas foram levados a ser presos. Meu Deus. E no decorrer da passagem, logo que Paulo foram presos, eu vou ler em Atos 16, a partir do versículo 31. Eu sei que os irmãos conhecem, mas vale a pena a gente ler essa passagem para a gente entender o que o Espírito de Deus quer falar conosco nessa noite. Que vai dizer assim: Atos 16, 25 a 31. Louvado seja o nome do Senhor. Logo depois que eles foram presos, o que aconteceu? Vai dizer assim a palavra de Deus: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces dos cárceres se moveram. E logo se abriram todas as portas. E foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, soltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Aleluia. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. Então, levando-os à sua casa, lhe pôs a mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ou seja, meus irmãos, aqui, esse capítulo 16 é um capítulo lindo da parte de Deus. Aqui nós vamos ver novamente Deus tratando com a família. Novamente Deus salvando uma família. Novamente uma salvação chegando na família. Quem sabe Deus, hoje nesta noite, quer levar a salvação para uma família. Aleluia. Deus quer confirmar essa promessa em nossas vidas. Que promessa é essa, irmão Felipe? Crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aleluia. A promessa não é que só eu vou ser salvo, a promessa é que se eu crer, toda a minha casa vai ser salva. Aleluia. Que possamos se agarrar nessas promessas nessa noite. Que possamos todos nós, como um exército de Deus, adentrar nesse propósito que os nossos pastores nos propuseram a participar. Buscar a todos aqueles que estão desviados, aqueles que outra hora estavam aqui em cima cantando, louvando ao Senhor Jesus, mas por conta das circunstâncias da vida, escolheram outro caminho. Mas o Senhor Jesus tem despertado uma igreja que ora, uma igreja da madrugada, que quer bater a porta, que quer ver um grande milagre aqui neste lugar. Eu creio que irá acontecer um grande milagre neste lugar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E agora, meus irmãos, para finalizar o texto, o último versículo desse capítulo, Atos 16, versículo
40, vai nos dizer, depois que Paulo e Silas saíram da prisão, eles voltaram à casa da irmã Lídia para passar a noite como ela tinha convidado. E vai nos dizer o versículo 40: e saindo da prisão, entraram em casa da Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram, e depois partiram. Ou seja, meus irmãos, o que isso significa? O versículo vai dizer: e vendo os irmãos, ou seja, ali já não era mais a família da Lídia, ali já era uma congregação, ali já se formava uma igreja, ali, quem sabe, já se formou a igreja de Filipos, a igreja de Filipenses, a qual o apóstolo Paulo vai escrever uma carta. E Lídia, essa mulher a qual falamos no decorrer da mensagem, ela foi a primeira pessoa da Europa a ser alcançada pelo Evangelho. Ali, como eu disse, começou a igreja de Filipenses na casa dela. Embora na carta de Filipenses não venha falar diretamente da Lídia, quando o apóstolo Paulo escreve a carta de Filipenses, ele não fala diretamente dessa mulher chamada Lídia, mas a gente vai ver Paulo escrevendo para essa carta de Filipenses como ele não escreve para qualquer outra carta que ele escreveu. Ali ele traz uma mensagem completamente diferente, uma mensagem bem pessoal e afetuosa para aqueles irmãos ali em Filipenses, pois ele começou uma igreja juntamente com uma família, com os irmãos na casa da Lídia. E como eu disse aos irmãos, essa mulher era uma mulher generosa, era uma mulher da alta classe da sociedade. Paulo, na carta de Filipenses, ele agradece muito acerca de algumas ofertas que essa igreja de Filipenses dava a ele nos momentos de aflições em que ele mais precisava. Deus levantou uma mulher generosa para que Paulo pudesse pregar o Evangelho, para que pudesse cooperar na obra dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu gostaria de convidar a igreja neste momento a estar se colocando de pé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que venhamos ficar com essa promessa gravada no nosso coração. Que para mim, a gente tem muitas promessas na Bíblia, mas uma das mais bonitas e a qual eu gosto mais de tomar para mim é essa, de Atos 16:31. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus é fiel, irmãos. Deus é fiel. Deus quer fazer uma grande obra em nossa vida. Basta a gente se posicionar. Convido aos irmãos, aqueles que querem fazer parte desse exército, aqueles que querem colocar essa promessa, gravar essa promessa em seu coração nesta noite, que vem até aqui à frente. Nosso pastor falou que hoje à noite tem altar, tem a presença de Deus. Nós estamos aqui como sendo porta-voz de Deus. Nós cremos nessa palavra, nós cremos nessa passagem. Que o Espírito de Jesus, o Espírito de Deus venha falar com nossos corações nessa noite, venha nos convencer de que estamos na sua vontade, estamos no caminho certo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu vou descer ali embaixo, irmãos. Eu vou pedir oração do nosso pastor. Eu preciso me agarrar nessa promessa nessa noite. Eu não sei vocês, mas eu preciso. Eu convido a minha esposa a vir juntamente comigo. E eu quero ser o primeiro a fazer parte disso. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Aleluias. Bendito é o nome do Senhor. Aleluias. O Senhor, Ele quer salvar a todos da tua casa. O Senhor não quer ninguém de fora, irmãos. Aleluias. Ele quer todos dentro dessa arca. Aleluias. Aleluias. Há famílias aqui que não estão completas aqui porque seus familiares não estão aqui. Mas o Espírito Santo está tocando, irmãos. Aleluias. Essa palavra não foi por acaso. Ela tinha endereço certo nessa noite. Aleluias. 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 Eu creio, irmãos. Eu creio que o Senhor vai trazer de volta. Eu creio.
Aleluia. O Senhor vai salvar. O Senhor vai trazer de volta. Eu não sei de que forma Ele vai tratar, mas Ele vai tratar, Ele vai agir. E nós, como corpo, aleluia, como membros deste corpo, nós vamos nos colocar na brecha, nós vamos estar posicionados. Aleluia. Feche os teus olhos. Interceda por aqueles que não estão aqui, irmãos, nesta noite. Aleluia. E tu gostaria que estivesse ao teu ladinho, aleluia, abraçado contigo, aleluia. Abraça o teu irmão nessa noite, dê um ato de fé, aleluia. E neste abraço bem apertado, como se tu tivesse abraçado aquele que tu queria que estivesse aqui nesta noite. Era paixão, Espírito Santo de Deus, a tua palavra foi pregada, meu Senhor. E nós cremos, meu Senhor, deste evangelho que um dia nós ouvimos, Pai. E eu creio, meu Senhor, que o Senhor é poderoso para trazer, Pai. O Senhor é poderoso para resgatar, Senhor. Por mais distante, meu Senhor, que esteja na tua presença o homem e a mulher. O Senhor é poderoso para trazer, para restituir, para sarar as feridas, Senhor. As manchas do pecado, Senhor. Eu creio que o teu sangue purifica, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, entra, Senhor, com restauração neste lugar, Pai. Das famílias aqui representadas nesta noite, Senhor. Eu creio, meu Deus, na completa vitória. E nós não queremos este evangelho apenas para nós, Senhor. Nós não queremos ser egoístas, Pai, mas entender o plano de salvação assim, como Lídia entendeu, Senhor. Ah, meu Deus, em nome de Jesus, vai alcançando, Senhor. Vai alcançando os nossos familiares, Pai. Em nome de Jesus, aonde a nossa voz não está sendo alcançada, Pai, eu creio que através do teu Espírito, meu Senhor, o Senhor vai ao encontro, meu Deus. Vai de encontro, Senhor. Em nome de Jesus, e completa a tua obra, Pai. O Senhor fez uma promessa, meu Deus, sobre este lugar, Pai. E nós cremos, meu Senhor, nas tuas promessas, meu Deus. Nós cremos, Senhor, que cada lugarzinho, Pai, cada cadeira aqui será ocupada, meu Senhor, pelo poder e ao nome de Jesus. Oh, Senhor, vai alcançando, Pai. Vai alcançando este bairro, esta cidade, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que nós possamos estar com o nosso coração fervoroso na tua presença, Pai. E que nós possamos falar do teu amor aos da nossa casa, Senhor. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai, pela tua presença, pela tua palavra que foi ministrada hoje aqui, Senhor. Eu te agradeço por tudo. Eu te agradeço também pelas portas que se fecharam, mas pelas portas que se abriram, Senhor, e que ainda se abrirão, porque o Senhor sabe o que é melhor para cada um de nós. O Senhor é soberano, meu Deus. O Senhor é fiel, Pai. E nós te agradecemos, Senhor. Continua cuidando de cada um de nós, Senhor. Continua nos dando graça para te servir com muita alegria, Pai. Porque nós entendemos, Senhor, que nós estamos na tua presença.
força. E nós queremos te servir, Senhor, de todo o nosso coração. Renova cada um dos teus filhos nessa noite. Espírito Santo, vai tocando. Derrama o teu bálsamo, Senhor. Senhor, toca. E que cada um dos teus filhos possam levar essa palavra para os seus corações e para os seus lares, meu Deus. E que a partir dessa noite, Senhor, aquilo que não está no devido lugar, Senhor, venha ajustar. Meu Deus, em nome de Jesus, nós entregamos tudo nas tuas mãos, a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Muito obrigado por tudo, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus, irmãos. Graças a Deus. Coisa boa estar na presença do Senhor. Coisa boa é ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. O Senhor ele falou conosco nesta noite. Não desista do teu familiar, irmãos. Não desista dos seus. Muitas vezes a gente olha para a situação. Aleluias. A gente olha para a situação dos nossos familiares muitas vezes e nós achamos que não tem mais solução. Mas um dia eu estive do outro lado, irmãos, e eu achava também que não tinha mais solução para mim. Mas o Senhor me resgatou, irmãos. Não é do nosso tempo, é do tempo de Deus. Não é do nosso jeito e da nossa forma. O Senhor tem seus meios de trabalhar. Tudo que é preciso fazer, nós precisamos continuar intercedendo, orando. E o Senhor, Ele fará no tempo dele. Amém, irmãos? Glórias a Deus por essa palavra. E nós vamos despedir os irmãos. Aleluia, na paz do Senhor nós vamos dar nosso brado. E amanhã, se Deus quiser, nós vamos estar. Senhor, irmãos, o Senhor é fiel. O Senhor vai salvar, o Senhor vai libertar. O Senhor vai restaurar. Eu creio, irmãos. Amém, irmãos? Vamos dar nosso brado. O Senhor é a nossa bandeira. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Estamos despedidos. Cumprimente teu irmão.